Estamos na série de mensagens pós-família, princípios inegociáveis para um mundo em mudanças. Com a pandemia, parece que toda aquela mudança que já vinha acontecendo no mundo, ela acelerou mais ainda. Algumas coisas que talvez iriam acontecer em alguns anos, a gente ia esperar mais um pouco para ver. Agora, com a pandemia, parece que a gente já está vendo acontecer e parece que cada dia mais o mundo está acelerado. Em um mundo de transformações, em um mundo de mudanças. Uma das frases que inspirou esta série, eu tenho falado ela todos os domingos, desse missiólogo Ed Stetzer, que ele diz o seguinte: a cultura contemporânea não tem mais como capelão o cristianismo. Não adianta a gente esperar da cultura que ela ensine à nossa família alguns princípios bíblicos. Não adianta a gente esperar que os nossos filhos aprendam sobre relacionamento, sobre amizade, namoro, casamento e outras coisas, assistindo Malhação. Aliás, eu já estou antigo, né, gente? A turma hoje, existe Malhação ainda? Acho que nem sei como é que está isso. Mas não adianta a gente esperar que isso aconteça. Há alguns anos atrás, assim, na época assim, dos meus pais, depois um pouco mais para frente, anos 80, até ali na juventude, casamento do Zé Mauro ali, nós olhávamos para a cultura e ainda tinha alguns princípios cristãos ali ainda, mesmo que as pessoas nunca tivessem ido à igreja, nunca tivessem ouvido nada sobre Bíblia, sobre cristianismo, mas nós olhávamos para essa cultura e tinha assim aquele temor. Mas hoje não, isso não acontece mais. E aí então, nós temos falado sobre o mal do século. E não é a depressão, é o individualismo. E nós, na primeira série, nós lembramos do sociólogo Bauman, que ele fala a respeito que o individualismo é a marca desta geração. O indivíduo, antigamente, um ser humano era chamado de um membro da sociedade. Hoje, ele é um indivíduo da sociedade. E isso muda completamente a forma de pensar, porque antes ele olhava como um membro, fazendo parte de um todo. Então, as suas escolhas, o que ele escolher de profissão, o que ele iria fazer, a sua família e tudo que ele iria escolher, era pensando nessa sociedade, em como ele poderia se encaixar e colaborar dentro dessa sociedade. Hoje, não. Hoje, ele pensa a minha individualidade, a minha vida, o que eu quero, o que eu gosto, a hora que eu quero e quando eu quero, e ainda mais na nossa geração da Netflix, da Amazon, do Disney+, do celular, dos aplicativos de banco, do Uber e tudo mais. Isso tem transformado a nossa forma de vida, não só facilitado, mas também transformado a forma que nós enxergamos o mundo. E aí, o jovem que fazia parte, que cresceu nessa geração, que cresceu vendo a tecnologia, depois aqueles que nasceram depois dos anos 2000, que já nasceram quase com um celular na mão, né, já com um perfil pronto do Instagram, praticamente, ele vai, encontra uma namorada e ele vai e se casa. E aí, então, nós começamos a ver como que esses problemas entram na família. Mas ainda também, aqueles mais antigos. E aí, quando nós olhamos para os casamentos e nós esperamos assim, eu vou me casar por quê? Porque eu vou ser muito feliz. Porque o casamento vai me trazer felicidade. E a gente pergunta, onde isso está escrito? Onde na Bíblia isso está escrito? Não. É um grande desafio que faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós falamos na primeira mensagem sobre o princípio da aliança conjugal, sobre a nossa união. Quando Jesus ele foi questionado por alguns fariseus a respeito do texto de Moisés em Deuteronômio acerca do divórcio, Jesus ele responde, não com o texto, não mencionando Moisés, mas lá na criação, qual era o propósito primário dele para o casamento, para as nossas vidas.
Ele fala a respeito da união, do compartilhar, do honrar um ao outro. E como é importante a gente lembrar desses princípios. Falamos semana passada sobre o princípio para a educação de filhos. Em um tempo tão desafiador, em um tempo onde muitos pais, amigos me procuraram, falaram, pastor, você viu a propaganda daquele fast food? Você viu aquela propaganda que eles ensinavam? Falei, eu vi. Mas o que eu poderia esperar deles? Que eles ensinassem a Bíblia? Eles não são cristãos. O mundo não quer saber dessas coisas. Não me surpreendeu em nada. Porque, na verdade, é o que se espera dessa cultura, na verdade. Mas isso abalou, isso preocupa, isso incomoda as nossas vidas, mas deve incomodar as nossas vidas, não para a gente criar os nossos filhos em uma bolha, mas incomodar as nossas vidas para que possamos ensinar os nossos filhos e impulsioná-los a ter uma visão crítica deste mundo, fazer uma leitura da cultura através da palavra de Deus, e para isso, quando nós olhamos para o texto de Hebreus que meditamos na semana passada, a gente aprendeu que Deus não cria os seus filhos em uma zona de conforto, em uma bolha. Deus, ele incentiva, ele encoraja os seus filhos, ele ensina, Deus, ele disciplina, Deus, ele exorta os seus filhos. E Deus, ele não está comprometido com os sentimentos momentâneos, porque o texto de Hebreus diz que a disciplina, no primeiro momento, ela causa tristeza. Causa tristeza para os pais, causa tristeza para os filhos. Mas quantas vezes eu vejo, deixam de disciplinar os filhos, de exortar os filhos, porque pensam, meu filho não vai gostar, eu vou ficar tão mal de brigar com meu filho. Meu filho vai virar a cara para mim, vai ficar de mal de mim. Não é o que nós sentimos, mas é o que precisamos ensiná-los. É o que precisamos ensiná-los, porque este mundo foi tomado, esta cultura foi tomada por uma cultura secular, totalmente distante de Deus, e cada dia será mais desafiador para eles. Eu fico imaginando quando as crianças de hoje entrarem na faculdade. E deixa eu abrir aqui só um parênteses rapidinho. Do Alto Kids está chegando aí com uma nova proposta logo em breve, que fala justamente sobre isso, como nós vamos ensinar as nossas crianças em uma parceria com a família. Será um projeto robusto aqui da nossa igreja, então vocês pais fiquem atentos. Mas, voltando, quando nós olhamos para a palavra de Deus e para tudo isso que Deus está fazendo nas nossas vidas, através do casamento, através da criação de filhos, nós entendemos que Deus, ele está nos conduzindo as nossas vidas da imaturidade para a maturidade. Se o casamento é aquela faculdade, criação de filhos é um mestrado, talvez ser avó será um doutorado, quem sabe? São os mais experientes. Porque é onde, queridos, nós entendemos os princípios de Deus, onde a nossa individualidade é quebrada, onde nós temos que olhar para o outro e priorizar ao outro e não a nós mesmos. E nesse mundo, tudo isso que nós estamos falando é contrário a este mundo pós os valores da família, pós-família. Por isso que é importante nós falarmos sobre esses princípios. Hoje eu quero falar sobre o princípio da honra aos pais. Eu quero pedir para você pegar o seu texto bíblico em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O quinto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Apenas um versículo. A palavra do Senhor, ela diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Pedimos que, pela ação do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a beleza, a profundidade, Senhor, dos Teus ensinamentos, dos Teus princípios para as nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Nós lemos um texto
que faz parte dos 10 mandamentos dados a Moisés, texto entregue para Moisés logo depois que o povo saiu do Egito. Atravessaram o Mar Vermelho cerca de 3 meses, 4 meses depois que eles atravessaram, que eles saíram do Egito, depois de serem escravos durante mais de 400 anos no Egito. Então você pensa, eles viveram gerações e gerações debaixo de uma cultura, sendo escravos, trabalhando para essa cultura, tendo que se adequar, uma cultura que impunha sobre eles os costumes, os deuses deles, e eles tinham que viver daquela forma durante mais de 400 anos. Então Deus os resgata, os leva para o deserto, e logo quando eles entram no deserto, Deus entrega para Moisés, então, o manual. E fala, olha, está aqui, resgatei vocês vivam desta forma, aprendam desta forma e vocês vão viver muito bem. Esses são os princípios, os meus princípios para vocês. Como parte da aliança que Deus estava fazendo com este povo. Está aqui os meus ensinamentos. E aí então eles passam ali 40 anos no deserto, um tempo pedagógico para eles, por assim dizer. Mas eles deveriam, quando entrassem na Terra Prometida, eles não deveriam esquecer desses mandamentos, esquecer desses ensinamentos, pois eram os pilares para a vida deles. E nós lemos aqui o 5º mandamento. E quando nós olhamos para o 5º mandamento, às vezes nós fazemos uma interpretação do texto fora do contexto. Quando nós ensinamos os nossos filhos, nós dizemos, filhos, honra o teu pai, honra a tua mãe, e você vai ser muito feliz. E você vai ficar bem. Honra teu pai e tua mãe, você vai ser uma pessoa muito próspera. Honra teu pai e a tua mãe, e vai dar tudo certo para você. Sabemos que, de fato, né, gente, algumas coisas aqui são verdades, principalmente que vai dar tudo certo, né? Porque aquele dia que a mãe fala assim, vai chover, pode estar um sol danado, o céu aberto, sem nenhuma nuvem, você sai sem guarda-chuva, sai sem roupa de frio, na hora que você está lá no meio da rua, chove, né? De fato, isso acontece. Mas, quando nós olhamos para o texto, este texto foi escrito dentro de um contexto. E nós fazemos uma pergunta. Para quem o Senhor está entregando a terra prometida? Para um povo, para uma nação, para a nação de Israel. Então, quando o texto diz, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, ele está falando para essa nação, para este povo, para que vocês, como um povo, como nação, tenham uma vida longa nesta terra que eu estou entregando para vocês. E vejam as implicações disso para este povo. Isso fala para eles sobre a segurança, a estabilidade da economia deste povo. Isso fala para este povo sobre a segurança, por se dizer, militar deste povo. Fala sobre a estabilidade, a integridade física e emocional. Fala sobre a espiritualidade deste povo. Porque quando nós olhamos para toda a cultura do povo de Israel, nós vemos que a educação, ensinar os filhos era algo primordial. Eles iam entrar na Terra Prometida. Eles iam ficar em uma faixa, a Canaã, uma faixa rodeada por outros povos. Eles estavam em constante perigos. Eles não podiam se misturar com outros povos. Os pais deveriam criar homens fortes para que eles pudessem lutar nas batalhas. As mães deveriam ensinar mulheres sábias para que pudessem instruir os filhos a ser suporte ao marido. Agora veja, se o princípio do 5º mandamento fosse quebrado, toda a nação de Israel estava em perigo.
Porque os pais não iam ensinar os meninos a lutarem, a batalharem, não iam ensinar a respeito de negócios e economia, não ia ensinar os meninos sobre não misturar com outros povos, não se casarem com pessoas de outras nações para que vocês não se misturem, não se contaminem, não contaminem o povo. Eles entraram na Terra Prometida, nós temos o livro de Josué e logo em seguida o livro de Juízes, e o que aconteceu? Parece que algumas coisas eles tiveram que aprender e reaprender, aprender novamente, voltar a aprender. Mas vejam a amplitude deste mandamento. Mas, quando nós olhamos para a estrutura dos 10 mandamentos, nós vemos que ele está num lugar, assim, pontual. Nós temos o que nós chamamos da primeira tábua, que são as leis, os mandamentos verticais. Verticais? Horizontais, né? Verticais. Tá certo? Que é da nossa vida em relação a Deus. Não terás outros deuses, não terás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembrarás do dia do sábado. Depois, o 5º mandamento. E aí nós temos mais 5 mandamentos de forma horizontal, que fala sobre a relação com as pessoas, a relação com a cultura, a relação com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E no meio, o 5º mandamento. Será que quando Deus estava pensando nos mandamentos, ele pensou assim, deixa eu ver aqui, eu preciso entregar para eles algumas diretrizes para que eles possam viver bem. Vamos fazer assim, deixa eu pensar. E por acaso o 5º mandamento saiu ali em 5º lugar. E está tudo certo e Deus fez dessa forma. Não, com certeza não. O 5º mandamento foi colocado ali de forma estratégica. Porque deveria estar no centro. Porque é na família que a criança aprende a honrar a Deus. É na família que a criança aprende a servir ao Senhor. É na família que a criança aprende a amar a Deus. É na família que a criança aprende que ela não deve roubar, que ela não deve assassinar, que ela não deve falar mentiras, que ela não deve cobiçar. Esse é o lugar, quando nós olhamos para o povo de Israel, onde eles podem aprender esses princípios. E quando nós olhamos para o povo de Israel, no processo de formação espiritual da família de Israel, a família estava ali no centro. Era neste lugar. A criança não aprendia a amar a Deus do Alto Kids, com a tia do Alto Kids. Ela não aprende sobre os 10 mandamentos na temporada Aventuras no Deserto, do Alto Kids, que está lá no YouTube. Ela aprende com o pai, ela aprende com a mãe. É em casa, é no lar que isso deve acontecer. Claro que, como igreja, nós colaboramos para isso. Nós ensinamos, contamos as histórias, os princípios. É lógico, é claro que nós fazemos isso. Mas o lugar principal de aprendizado, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o que Moisés vai ensinar para este povo, antes deles entrarem na terra prometida, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, nós vemos que é no lar. A ética social de Israel estava diretamente ligada, vinculada a este mandamento. Porque veja, meus irmãos, como eu falei agora há pouco, que era uma questão de segurança, estabilidade na economia, segurança nacional. Perceba hoje como que a grande maioria dos problemas que nós temos na sociedade é decorrente da quebra, primeiro, do 5º mandamento. A criança ela não aprende a respeito de uma ética bíblica correta, que ela não deve roubar, ela não deve assassinar, ela não deve mentir, que ela deve amar a Deus. Ela não aprende isso. Essa criança, então, ela cresce
e ela tem um dom de falar, uma habilidade de falar em público, de cativar pessoas, então ela resolve que ela pode ser eleita como vereador. Mas ela não honrou os seus pais não ensinaram ela em casa, não deram exemplos no ensino. O que vai acontecer? Entre outros problemas, se nós fôssemos falar a respeito disso aqui. Mas, sabe o que nós temos hoje? Nossa realidade, que um professor da Universidade da Califórnia, ele vai dizer, um professor da área de biologia, geografia, ele é evolucionista, e ele afirma algo interessante. Com a tecnologia e acesso inesgotável à informação, nós não mais precisamos dos mais maduros como fonte de sabedoria. E aí nós chegamos na geração do YouTuber, onde a criança já pequenininha, ela já pega o celular do pai e da mãe, ela já passa todos os canais, e quando o pai faz alguma coisa, vejo isso frequentemente, faz alguma coisa errada, não pai, não é assim, você não sabe mexer no celular, tem 5 anos de idade, você fala assim, como isso? Ela já é influenciada pelos grandes YouTubers, e aí, de repente, o pai ensina algo em casa, ou ela faz algo em casa, e o pai pergunta, onde você viu isso? Na internet. Onde você aprendeu isso? Com o neto. E então, nós encontramos muitas vezes uma geração de pais, diante da cultura, amedrontados, porque vem a cultura ensinando os seus filhos, vê o que a cultura está ensinando para a sua família, mas também esses pais talvez não tiveram uma história de instrução na palavra de Deus, e ficam completamente perdidos diante da educação dos filhos, da formação dos filhos. A falta de tempo, a correria, o individualismo e tantas outras coisas. E às vezes os pais pensam, não, quando crescer ele aprende. Um dia ele vai aprender essas coisas. Não, queridos. O papel do ensino, quando as pessoas me perguntam, você não se preocupa com a Ana, a cultura, o que ela vai aprender, como ela vai viver? Claro, mas eu espero que eu e a Cíntia nós possamos ensiná-la em casa a como lidar com essas coisas. Para quando ela sair e enfrentar esses problemas, ela saiba lidar com as dificuldades, com as questões que a cultura coloca à nossa frente. E nessa perspectiva, queridos, nesse desafio, olhando da importância deste mandamento e deste princípio para os nossos dias, quero olhar a partir do significado da palavra honra. Honra, na Bíblia, nós encontramos de várias formas. Por exemplo, dar glória a Deus, reconhecer o valor de algo, também como tratar com deferência, com importância algo, entre outros significados. Mas, em geral, honra significa dar valor, dar importância, dar ouvidos. E aqui, todos são filhos, né? Todos nós somos filhos, eu espero, né, gente? E a partir disso, eu quero trazer alguns princípios a respeito da honra aos pais, em algo que nós colocamos como um ciclo da honra. Primeiro, a criança. Como que a criança, o jovem, o adolescente, ele deve honrar os seus pais? Ouvindo e obedecendo. Ponto final. Ouvindo e obedecendo. É dessa forma
que os jovens e as crianças devem honrar os seus pais. Mas Paulo, ele vai trazer uma instrução a respeito disso, à luz do 5º mandamento, falando quase 1.500 anos depois, na cidade de Éfeso, para a igreja em Éfeso. Em uma cidade que, se você pudesse escolher uma cidade para criar os seus filhos, não seria Éfeso essa cidade. Uma cidade do templo da deusa Diana, com mais de 6.000 prostitutas, e ali naquela cidade, todo o comércio, o movimento que acontecia naquela cidade girava em torno deste templo da prostituição. O que não girava em torno disso estava ligado à logística. Não era um lugar assim muito agradável para ter filhos, uma cultura onde os filhos iriam aprender assim sobre como ter um bom casamento. Essa não era a cidade de Éfeso para aprender sobre isso. E nessa cidade, Paulo vai escrever para os pais, para os filhos, para este povo que se converteu a Cristo Jesus, pessoas que vieram de todas as nações, por ser uma cidade, um polo logístico, entrada do comércio para a Ásia Menor. Estava ali, gente, pessoas da Índia, da Ásia, ali da Europa, tudo concentrado, tudo passava por aquele lugar. Provavelmente, alguns que se converteram, seus pais não se converteram. E aí, então, Paulo ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Paulo não está dizendo: filhos, obedecei a vossos pais se os seus pais forem crentes. Se os pais forem crentes, vocês podem obedecer aos seus filhos. Se não, vocês não obedeçam os seus pais, porque senão vai dar errado. Não. Mas existe um limite para a obediência. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Qual que é o limite da obediência? Até que o seu pai esteja honrando a Deus e te pedindo coisas que irá honrar a Deus. Agora, se os seus pais te exigirem algo que desonra a Deus, que te leva para o pecado, que te leva para distante de Deus, seu pai colocar diante de você coisas que você, claramente, isso envergonha ao nome do Senhor. Isso não faz parte. Obedeçam seus pais no Senhor. E nós já nos deparamos com alguns desafios assim. Durante o pastoreio de jovens e adolescentes, já me deparei com essas questões de jovens me perguntarem: pastor, meu pai me pediu para fazer determinada coisa, e eu sei que isso não agrada a Deus. Meu pai me pediu para ir em um lugar, eu sei que isso não é bom, isso não agrada a Deus. O que eu posso fazer? Honrar o pai. Como que você pode não obedecer e honrar ao mesmo tempo? Olha, pai, mãe, eu amo vocês, vocês são importantes para mim, mas eu amo a Deus. Eu amo o meu Senhor que me resgatou. E isso que você está me pedindo não glorifica a Deus. Você não desonrou o seu pai. Você não desonrou a sua família. Mas você colocou de forma muito clara qual é esse limite. Mas também tem como você obedecer e por trás desonrar. Sabe o que é? É quando o pai te pede um negócio e você se irrita com aquilo que o pai pediu, porque você não entende por que ele pede aquilo, você acha que ele é antigo, que ele é retrógrado, que ele não compreende essas coisas, e aí você fala mal do seu pai, e aí você tem uma postura contrária dentro de casa. Você pode até ter obedecido o seu pai e a sua mãe, mas você desonrou seu pai e a sua mãe com a postura também. Por isso, nesse ciclo, crianças, jovens e adolescentes honram seus pais obedecendo. Segundo,
Como você pode honrar os pais? É respeitando. Aí chega aquela fase da juventude, meia ali, entrando na vida adulta, você já aprendeu algumas coisas, já sabe alguns princípios da vida, já viu o youtuber te ensinando algo, seu pai te pede alguma coisa, te fala algo sobre determinada área da sua vida e você diz, mas eu não aprendi assim, eu não penso dessa forma. E aí a nossa geração, a gente vê os mais jovens assim, e o que eu penso, e o que eu quero, e a minha individualidade. É bom que os jovens já vão aprendendo a quebrar a individualidade, porque quando nós chegamos na vida adulta, a gente vê que algumas dessas coisas não existem. Na verdade. E talvez você pode discordar do seu pai e da sua mãe, mas você respeita. E aí você fala, por respeito, eu vou ouvir e eu vou obedecer. Por respeito. A opinião de um jovem, é importante que um jovem tenha opinião, é importante que um jovem ele saiba o que ele quer, é importante que um jovem ele tenha uma linha de pensamento, isso faz parte do crescimento, do amadurecimento para o jovem, mas aqui, você precisa honrar o seu pai, respeitando o seu pai e a sua mãe. É dessa forma. Nós temos um outro nível, que é a admiração. E aí, assim, isso aqui começa, às vezes, de uma forma assim, mais sutil. É quando, assim, o jovenzinho, a jovenzinha, eles encontraram alguém, e eles se casam com essa pessoa, e aí ele tem aquela crise em casa com os pais, porque o pai quebra a individualidade dele, dá as opiniões, dá as ordens dentro de casa, e o jovem pensa, logo, logo eu vou sair dessa casa, e aí você vai ver, eu vou ter a minha vida, eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, eu vou tomar as minhas decisões. E aí, o jovem sai de casa, constrói a sua família, os boletos começam a chegar no nome dele, em casa, as contas começam, a esposa chega e aí, bem, como que nós vamos trabalhar dessa forma, o que a gente vai fazer, para onde que a gente vai viajar, sobrou algum dinheiro, então, talvez dá para a gente tomar um sorvete em Araguari, vamos comer uma coxinha em Araguari. Então, não deu muito. E aí você pensa, como que o meu pai deu conta? Como que meus pais deram conta das coisas? Como que a coisa caminhava? Como que a coisa seguia ali? Parece que é tão difícil esse negócio, gente. Como que era? Como que era antigamente? Aí o homem começa, ou senão a esposa sai de casa, né, dessa forma, com esse pensamento, e aí chega, o marido está no trabalho, às vezes a esposa trabalha também, e ela chega em casa cansada, tem os filhos, e se o marido na igreja, ele faz parte ainda da liderança da igreja, tem uma reunião terça-feira que acaba 11 horas da noite, e às vezes a mulher chega em casa cansada do trabalho, também do dia corrido, você não teve aquele ensaio do louvor. E aí você pensa, aquela pergunta de adulto, o que nós vamos comer hoje? Pergunta de adulto, gente. Porque jovem adolescente está lá na geladeira, ele abre a geladeira, está lá o que vai comer, ele encontra o que ele vai comer, e está tudo bem, está tudo certo. E aí você manda aquela mensagem, aí bem que a gente vai comer hoje, vamos fazer isso, tem isso na geladeira, mas está cansado. Na casa da minha mãe. Tinha tudo. Estava na geladeira, era só pegar. Eu nem precisava pensar o que eu ia comer. Parece que as coisas surgiam assim, o pão com manteiga e o leite com Toddy, no final do dia era garantido ali, não importa o que eu fizesse. E a gente começa a lembrar dos nossos pais, como que dava conta? E começa a crescer em nós uma admiração por nossa família, por os nossos pais.
aquilo que acontecia. Talvez no começo da juventude isso não acontece, porque ainda é muito orgulhoso, porque foi muito quebrado em casa, às vezes com a educação, mas passar dos anos você vai percebendo o que os seus pais fizeram por você. Isso começa, você pode honrar os seus pais, você começa a honrar os seus pais através da admiração, dando o devido valor, dando a devida importância. E aí, pais? Sei que a gente tem alguns jovens, adolescentes, pais de jovens, adolescentes, de crianças aqui conosco. A infância e a adolescência, desculpe os adolescentes que estão aqui conosco, é um momento que eu já fui, viu, gente? Me conheço bem. Minha mãe está aqui, viu? Minha mãe está aqui e ela sabe muito bem também disso. É uma fase de muita ingratidão. De muita ingratidão. Você faz pelo filho, parece que nada é suficiente. E é isso mesmo. Faz parte do período. Vai fazer parte disso. Porque chega uma hora, depois que ele consegue refletir a respeito disso tudo, ele tem um coração grato para com a sua família. Um coração cheio de gratidão com seus pais. Salmo 128, versículo 3 diz que seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira, o azeite, ele era usado aqui na cultura antigamente como algo que podia trazer cura. Passava nas feridas. E aí, quando os filhos retornam para casa, com o coração cheio de gratidão, com os netos, criando os seus filhos, olhando para o pai e para a mãe, dizendo, como você deu conta? Olha onde eu cheguei, olha como eu estou. É por causa de vocês. Muito obrigado por isso. Isso é como cura para os pais. Para o coração dos pais. Porque é o momento que eles vão olhar para a família e dizer, eles foram, eles aprenderam, eles são bem-sucedidos porque eles aprenderam a respeito de honrar os pais. Eles entenderam o seu lugar no mundo, na sociedade, não olhando somente para a vida deles, mas entendendo o que eles estão fazendo por outras pessoas, o lugar deles na história. Eles estão honrando, eles estão nos honrando. Isso, querido, prevalece por toda a nossa vida. Até para aqueles, queridos, que já perderam seus pais. Eles podem honrar. Não honrar os seus pais como se eles estivessem aqui. Não dessa forma, mas o nome deles. O nome deles, de lembrar, olha, muito obrigado, meu pai me ensinou da palavra de Deus, aprendi em casa esses princípios aqui, foi em casa. E eles vão honrar e lembrar. E o último, queridos, como nós podemos honrar os nossos pais é o cuidar. Quando nós éramos pequenininhos, os nossos pais, eles nos pegavam, e eu estou vendo isso com a Ana hoje, né? Tira do berço, acorda de madrugada, é ali, noite inteira, só aqui, inventa musiquinha com xixi, com chiadinho, você canta tudo, faz tudo aqui. Tira, vai lá na mamadeira, dá a mamadeira, e se eles não nos dessem a mamadeira, se não enrolasse a gente na hora do frio, a gente não estaria vivo. E chega uma hora que muitos dos nossos pais, eles não vão conseguir mais se cobrir. Eles não vão conseguir mais se alimentar. Aí chegou a nossa vez de honrar os nossos pais. E de cuidar deles. Dizer, vem cá, agora eu vou cuidar de vocês. É a nossa vez de cuidar. E aí sim, esse ciclo foi completo. Nós aprendemos o que é honrar aos pais de forma madura.
Deus nos conduziu à maturidade, aprendendo a honrar os nossos pais. Tudo que eles fizeram por nós. E nesse processo todo, esse sistema individualista, essa cultura egoísta, foi quebrada por um princípio que Deus nos ensinou, de honrar os nossos pais. Porque deixamos de olhar para nós mesmos e reconhecemos o que também o outro fez por nós. Nós esperamos que isso aconteça com os nossos filhos também. Honrar, dar o devido valor, dar a devida importância, ouvir, obedecer, respeitar. Isso aqui, queridos, não adianta, às vezes, cobrar de uma criança, agradecer. Isso vai acontecer poucas horas, algumas vezes na infância, na adolescência. Na infância até sim, né? A criança aprende e fala, obrigado, papai, ali. Mas quando chega na adolescência, parece que se esquecem completamente disso, de agradecer de onde vem tudo que tem. Não adianta, é um processo, queridos. É o ciclo da honra. Como nós podemos honrar os nossos pais. E aqui, queridos, nós temos pessoas de diversas idades. E você se enquadra em algum momento desse. Mas nós aprendemos a honrar os nossos pais com aquele que honrou o Pai. Com Cristo Jesus. Que no momento mais difícil da sua vida, momento de dor, ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele se entrega, porque essa é a vontade do Pai. E o Filho, ele cumpre a vontade do Pai, em amor por nossas vidas. Se entrega e paga o preço dos nossos pecados, morre a nossa morte, morre por causa do nosso individualismo, do nosso egoísmo, para que nós possamos olhar para Cristo Jesus e encontrar uma nova vida e nele, uma mudança dos nossos paradigmas, não segundo essa cultura, não segundo esse sistema, esse mundo pós-família, pós esses valores, mas olhando para os valores de Cristo Jesus para as nossas vidas, porque Ele nos amou. Nós podemos aprender com Ele, queridos, olhando para Ele. Eu quero terminar deixando para você 4 palavrinhas. Olhando para este quadro, você precisa discernir qual é o seu momento, qual é o seu lugar, em como você pode honrar os seus pais. Talvez, queridos, muitos que vão olhar para este quadro vão pensar nos pais, nos erros que os pais cometeram e dizer assim, eu não preciso honrar os meus pais. Eles não me honraram. Eles pisaram na bola, me causaram feridas profundas. Mas o que a Bíblia diz, não é para que nós honrar o pai, se eles nos honrarem, mas é porque nós aprendemos com Cristo Jesus. O nosso padrão é o que Cristo fez por nós. E nós devemos perdoar. E não deixe, querido, que seja tarde demais para perdoar o seu pai e a sua mãe. Não deixe, queridos, que seja tarde demais para você agradecer. Agradecer, às vezes, em alguns momentos, até o mau cuidado, mas que formou sua vida, que fortaleceu você, que te trouxe, que te impulsionou até onde você está. Até nessas coisas, queridos, porque Cristo Jesus, a nova vida em Cristo Jesus é transformadora, Ele redime toda a nossa vida, e aquilo que nós achamos que era mal para a nossa vida, foi algo que acrescentou para a nossa vida, para louvor e para a glória dEle, dentro do propósito que Ele tem para nós. Perdoar. Restaurar o ciclo da honra aos pais.
Você é jovem, adolescente, está aqui conosco. Restaure esse ciclo. Passe a ouvir os seus pais, obedecer os seus pais, por honra, por respeito. E honrar em qualquer momento desse ciclo, queridos. Quando nós aprendemos a respeito disso, meus irmãos, nós vamos fazer uma série, talvez o ano que vem, ou o próximo ano, ou o outro, sobre os 10 mandamentos. E quando nós aprendemos sobre esses princípios, são princípios norteadores para a nossa sociedade, para a nossa vida. E esse princípio em específico, nós precisamos resgatar em nossos lares, nos diversos momentos da nossa vida. Nós vamos orar, feche seus olhos.